Sem dúvidas, o maior arrependimento de todo investidor é de não ter começado antes, mas antes tarde do que nunca. Se você já passou aí dos seus 40 ou até 50 anos de idade e sente um aperto no peito toda vez que pensa em aposentadoria, achando que já era, que agora é tarde demais para começar a investir, esse vídeo aqui é para você. A verdade é que não é tarde, mas também não dá para investir do mesmo jeito que alguém de 20 anos. Então hoje eu vou te mostrar o caminho mais seguro e realista para começar do zero, mesmo sem nada guardado, e como construir uma bela renda passiva. Se você tem aí os seus 40 ou 50 anos de idade, muito provavelmente tu já deve ter aí uma casa, talvez até um carro. Muito provavelmente teus filhos, se você tiver, já estão criados. Você já está um pouco mais estável nessa vida. Talvez nessa tua fase até te sobre um pouco de dinheiro todos os meses e por conta disso, talvez tu nunca se preocupou se o INSS realmente daria conta. E verdade é que depender unicamente do INSS na sua velhice é o maior risco que você pode correr. Então, o nosso foco aqui vai ser construir uma aposentadoria para te proporcionar uma velhice tranquila. Esse vai ser o foco 100%. E claro, se a gente pega a formulazinha dos juros compostos, o único fator exponencial é o tempo. Ou seja, quanto antes você começar, mais você vai ter o tempo a trabalhar para o seu favor. Porém, no final eu vou te falar exatamente como você pode compensar isso. Agora, o erro fatal de quem começa tarde é tentar recuperar o tempo perdido, assumindo risco alto demais ou copiando a carteira de quem é jovem. Se você começa depois dos 40, 50 anos, você não pode errar muito. Por isso você precisa ser mais estratégico. Você não precisa de milagre, você precisa de direção, um caminho claro a seguir. Então, a carteira de quem tem seus 20 anos, o objetivo principal é crescimento de patrimônio. A pessoa tem muito tempo pela frente, pode errar, aprender e se recuperar. Então, a volatilidade assusta menos, porque ela pode correr risco hoje para colher frutos muito maiores lá na frente. Agora, a carteira de quem tem seus 40, 50 ou até 60 anos, aqui o jogo muda completamente. O objetivo principal é construir renda e preservar capital. Não é sobre quanto isso pode valer no futuro, mas é sobre quanto isso pode me pagar todos os meses de renda passiva. Então, o erro mais comum depois dos 50 anos é tentar investir como se ainda tivesse 20. A verdade é que depois dos 50, errar grande custa muito caro. Agora não é hora de correr atrás do tempo perdido, mas de não perder o futuro que ainda vem. Inclusive, se você não quer seguir sozinho e quer a minha ajuda pessoal para montar a sua carteira de investimentos e caminhar lado a lado com você, vou deixar o link aqui embaixo para você participar da minha mentoria financeira individual. Clica lá e se inscreve que eu te chamo para a gente conversar. Mas vamos lá, vou te mostrar aqui agora basicamente a única estratégia que você pode compensar esse tempo perdido. Mas antes a gente precisa entender que vão existir dois tipos de pessoas assistindo esse vídeo. Vai ter aquela galera que tá com 30 anos e já tá pensando, nossa, era para eu ter começado antes. Tem a de 40 que vai estar pensando, nossa, tô muito velha agora, não dá mais. E tem também a de 50 que sabe que dá para começar, mas tá xingando. Ah, mas também ninguém nunca me falou sobre isso antes. Bom, resumindo, vai ter a galera que sempre vai reclamar de tudo, para cada alternativa vai dar uma desculpa, mas tem também o outro tipo de pessoa que, independente da idade, está comprometido a investir e construir um futuro melhor. Inclusive, eu tenho algumas alunas e alunos com mais de 60 anos que decidiram colocar a mão na massa e investir de forma séria. Então, se esse é o teu caso, tu tá determinado e quer começar a mudança já de agora, aproveita e comenta aqui embaixo para mim quantos anos você tem e se você está firme nessa jornada de investir. Comenta aqui que eu vou amar ler os comentários da galera que, independente da idade, está decidido a investir da forma correta. Mas vamos lá, vou te mostrar aqui agora uma decisão muito importante para você nessa fase e logo em seguida eu vou te mostrar uma estrutura de carteira ideal. Então aqui essa tabela ela traz a relação da taxa de poupança depois de 20 anos em relação à taxa de retorno real que você vai conseguir pelos seus investimentos. Então considerando aqui uma pessoa que consegue separar R$250 por mês ao longo de 20 anos e tem uma rentabilidade real de 4%, que é uma rentabilidade bem conservadora, ela vai conseguir aqui acumular um total
de um pouco mais de R$90 mil. Agora, vamos imaginar que essa pessoa, ao invés de focar em uma taxa de retorno real, ou seja, acima da inflação, de apenas 4%, ela se esforçou bastante e conseguiu dobrar essa taxa. Então, ela foi aqui para 8% de taxa de retorno real e manteve ali o seu investimento, né, de R$250. Logo, ao final de 20 anos, ela chegou aqui a um resultado de R$147 mil. Agora, vamos imaginar um segundo cenário, onde a pessoa, ao invés de focar em aumentar a taxa de retorno real, que é algo um pouco difícil, ela focou no que de fato estava no seu controle, que foi aumentar o aporte e, ao invés de investir 250 por mês, investiu R$500, mantendo a mesma taxa lá conservadora de 4%, ou seja, sem dobrar o rendimento. Essa pessoa teria chegado a um valor de R$183.387,31. Ou seja, a pessoa que focou em aumentar o aporte, ela conseguiu um resultado melhor, sem correr riscos, do que a pessoa que ficou ali aportando pouco e se esforçando pra caramba para bater uma taxa super alta. Então, o ponto principal aqui, se você já tem aí acima dos teus 40, 50, 60 anos de idade, o teu foco maior deve estar em calibrar o teu aporte e não em tentar uma rentabilidade acima da média. Claro, não estou dizendo que tu não vai se esforçar para ser um bom investidor e conseguir bons rendimentos, mas o foco principal deve estar ali em aumentar esse aporte. Inclusive, um outro ponto importante, antes da gente entrar aqui de fato na estrutura da carteira, é que antes de investir, você tem que pensar que a segurança deve vir antes do retorno. Então, antes de mais nada, você precisa ter clareza sobre o seu custo de vida mensal e, com base nisso, construir uma reserva preferencialmente de 12 meses, caso você esteja aí avançando para uma idade mais elevada. Porque, de fato, é a fase mais sensível e mais delicada, então quanto mais suporte financeiro você tiver, melhor. Mas, claro, o foco agora passa a ser construir renda passiva como prioridade. Então, vamos lá, peguei aqui uma sugestão de distribuição que você pode adaptar aí para o seu momento. Então, com esse foco de renda passiva, previsibilidade, você pode estruturar uma carteira com 40% alocado em segurança, 40% alocado em renda e 20% alocado em crescimento controlado. Então, essa distribuição equilibra proteção do capital e geração de renda. Claro que é apenas uma sugestão, você pode adaptar aí de acordo com o que funcionar melhor para você. Mas vamos lá, dentro da parcela de segurança, 40%, vou trazer aqui alguns exemplos. Então, o primeiro seria Tesouro Selic, ou até mesmo qualquer CDB de liquidez diária de um bom banco, que é onde a gente vai construir ali a base com liquidez e proteção. O segundo tipo de investimento é o Tesouro IPCA, que vai te proteger contra a inflação ao longo e médio prazo. Então, essa função aqui na parcela de segurança é proteger o dinheiro e gerar paz emocional. O foco aqui não é colocar o dinheiro para crescer e se multiplicar, mas simplesmente focar em não dar errado. Aí a próxima parcela, que seria 40% de renda, é onde a gente está falando aqui do coração da carteira. Nesse caso, o foco principal deve estar nos fundos imobiliários. A função aqui é simples: criar renda recorrente e previsível. E quem se encaixa muito bem nessa característica é os investimentos em fundos imobiliários. Afinal, é lei que os fundos imobiliários distribuam renda. Essa é a principal característica desse investimento, te proporcionar renda passiva mensal. Então a gente está falando de uma renda que pinga todos os meses, é estável e é previsível, e é muito importante quando a gente tem esse foco em aposentadoria. Afinal, mês a mês você precisa ter um dinheiro entrando para te ajudar aí a pagar as contas. Então os fundos imobiliários são um excelente veículo para isso. Inclusive, se tu quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, se inscreve aqui no canal. Mas enfim, o nosso foco aqui é criar um complemento de renda mês a mês e de fato diminuir essa dependência do governo. Do contrário, caso você ficasse ali dependendo unicamente do teu salário de INSS. Mas nessa boa carteira também tem um espaço para crescimento, desde que controlado, que é justamente 20% da parcela. Então aqui entra o crescimento moderado, né, que são empresas consolidadas, ações boas pagadoras de dividendos, nada de aposta agressiva. O que você tem que ter em mente é que crescimento não pode colocar o resto da carteira em risco. Então aqui é focar no básico bem feito, boas empresas pagadoras de dividendos para te gerar mais renda recorrente. Então, mesmo aos 50, ainda dá para crescer patrimônio,
mas claro, sem riscos desnecessários. O crescimento entra como complemento e não como pilar principal. E por fim, é muito importante que você foque em simplicidade, menos ativos e mais controle. É muito melhor poucos investimentos, mas que você consegue entender, acompanhar e saber exatamente o que você está fazendo, do que muitos investimentos que você não entende ali nem como que funciona. Agora, se R$1.000 todos os meses caindo na tua conta de forma passiva já te ajudaria, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu preparei para você, tenho certeza que você vai gostar. Sem mais, espero muito que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Te vejo nesse vídeo aqui.